Sentar. Meus irmãos, nós estamos em nossa sequência sobre a epístola de Paulo a Timóteo, na verdade, mais amplamente, sobre as epístolas pastorais. E nós estamos a ver aqui várias observações, ensinamentos que o apóstolo Paulo, como um pastor e missionário experiente no campo missionário, no ministério pastoral, na obra do Senhor, instruindo a Timóteo, é como se segurasse em sua mão e o levasse a perceber como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Então Paulo, ele dá várias ilustrações a Timóteo e diz os caminhos que Timóteo, como um pastor, deve seguir. Mas nós vimos também que o propósito desta carta é fazer com que a igreja ouça aquilo que Paulo escreve a Timóteo e a igreja saiba disso. Tá? Paulo escreve como destinatário a Timóteo, mas ele visa que a igreja escute aquilo que ele fala a Timóteo. Em especial, claro, a igreja de Éfeso. Tá? E Paulo, ele passa por vários assuntos aqui. Tá? Ele apresenta o seu chamado como apóstolo, ele responde às suas objeções contra falsas doutrinas que havia na igreja de Éfeso. Ele apresenta sobre o dever de orar por todos os homens, inclusive por aqueles que estão revestidos de autoridade, e apresenta a relação entre cristãos que deveriam ter com o governo. E qual relação é? A relação de oração e de sujeição, à medida em que esse governo não leva o crente a pecar contra o Senhor. Nós vimos também acerca do papel da mulher na igreja e no lar. Tá? E o dever, na verdade, no plural, os deveres dos bispos ou presbíteros e diáconos, no capítulo 3. O que é um presbítero, o que é um pastor, o que é que ele faz? Depois, a apostasia dos últimos tempos, algumas pessoas que, introduzindo heresias, estavam privando os crentes de não participarem ou de não comerem coisas que a Bíblia não proíbe. Tá? E Paulo diz que essa abstinência e esse legalismo era apresentado como doutrina de demônios. Em vez de ser um elemento de santificação, essa abstinência, Paulo diz, é algo instigado, inspirado por demônios, porque proíbe coisas que Deus não proibiu. Do versículo 6 até o versículo 16 do capítulo 4, Paulo apresenta a Timóteo o que é fidelidade, o que é cuidado, diligência no ministério. Então existem várias coisas aqui, falando sobre o papel de Timóteo, ordenar e ensinar estas coisas, a pureza de Timóteo como um pastor. Timóteo não deveria ser precipitado, Timóteo deveria cuidar não somente dele, mas também da doutrina da igreja. No capítulo 5, como as viúvas, os órfãos, especialmente as viúvas, não é? Deveriam ser cuidadas na igreja, e elas são um exemplo na Bíblia dos pobres, dos necessitados, como é que a igreja deve cuidar dos pobres, dos necessitados em seu meio, tá? E no fim do capítulo 5, nós vimos aí, terminamos com vários conselhos acerca dos presbíteros, tá bem? E sobre o papel do ministério da palavra saudável, preservado numa igreja. Chegamos ao capítulo 6, e neste capítulo, meus irmãos, nós temos aí os deveres dos servos. Substitui a expressão servo aí por escravo, que é a melhor tradução, porque para nós hoje, servo é uma coisa, escravo é outra. No entendimento da Bíblia não era assim. Servo é a mesma coisa que escravo, tá? Então, esse texto que basicamente fala sobre uma relação entre senhorio e escravidão. Escravos e senhores, tá? E esse assunto, ele é um assunto delicado, porque a Bíblia fala muitas vezes sobre escravos, tá? Também não é um assunto fácil de tratar, e eu não escolheria esse texto, por exemplo, para pregar se eu não tivesse nenhum outro. Se eu não estivesse pregando expositiva e sequencialmente, eu não escolheria esse texto aqui. Eu vou pregar para o irmão, assim como eu não escolheria da semana passada
sobre o presbítero digno de duplos honorários, não é? Sustento pastoral. Então, a pregação expositiva, ela obriga o pregador a passar por textos que ele não escolheria de outra maneira. Então, ele é um escravo do texto bíblico. Então, ele tem que pregar o que está no texto bíblico. E o texto bíblico de hoje fala sobre escravos. Tá bem? Antes, uma palavra sobre a questão da escravidão. A escravidão, ela tem vários momentos na história da humanidade, mas principalmente na antiguidade, irmãos. Vamos tomar aqui os tempos do Antigo Testamento, por exemplo. A escravidão, ela acontecia em vários povos. Israel não era uma exceção. No Antigo Testamento, nós observamos várias vezes leis relacionadas a escravos. A escravidão acontecia em Israel e ela era regulada com determinadas normas sociais de relacionamento entre os senhores e os escravos. Isso acontece muitas vezes no Antigo Testamento. Mas existe um porém aí. A razão, entretanto, irmãos, não estava associada à cor de pele dos escravos, tá? Nem a questão racial deles. Tá? Ser um escravo no mundo antigo, isso incluía na terra de Israel, estava relacionado mais à pobreza. Alguém que devia uma dívida, por exemplo, e isso era uma dívida tão grande, tão alta, que de acordo com a lei você deveria vender os seus pertences para poder pagar a dívida, mas às vezes você não tinha pertences o suficiente para poder pagar a dívida. Então você era vendido como escravo até que, durante um período de tempo, até que toda a dívida fosse saldada, né? Até que houvesse o quitamento da dívida, tá bem? Então, a escravidão no mundo antigo, incluindo em Israel, está mais relacionada à pobreza do que propriamente questões raciais, cor de pele, coisas assim, como nós vamos ver posteriormente. Tá? Porém, mesmo assim, irmãos, Deus permitiu a escravidão e a gente deve se perguntar por que Deus permitiu. Irmãos, existem determinadas coisas que a Bíblia não estabelece a razão por que Deus permite as coisas. Deus permitiu a pobreza em Israel e traz leis regulando como é que os pobres deveriam ser tratados. Deus poderia simplesmente criar toda a gente rica, não é? Eu sei que aqui na igreja tem um bocado que está assim, não é? Não, os irmãos balançaram a cabeça. Deus poderia fazer do seu povo totalmente rico no Antigo Testamento, no Novo Testamento, mas Deus permitiu a pobreza no meio do seu povo. E Deus tem boas razões para isso. Né? E Deus permitiu que a escravidão que existisse no mundo antigo ao redor de Israel também fosse uma realidade no meio dos israelitas. E para que a coisa não se tornasse a critério do senhor de escravos, Deus estabelece leis justas de como os escravos deveriam ser corretamente tratados. Tá? No Antigo Testamento, nós observamos, além disso, irmãos, leis que tratavam com muito mais humanidade os escravos. Isso é diferente das leis ao redor de Israel. E havia nas leis de Israel muito mais empatia para com os escravos, para com os servos, inclusive prevendo leis de soltura de escravos. Por exemplo, quando nós lemos na palavra de Deus o texto de Êxodo, capítulo 21, não é? No versículo 2 e 4, ele diz assim, 2 a 4, se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas nos 7 anos sairá livre, de graça. Se entrou só com o seu corpo sairá. Se ele era homem casado, sairá com sua mulher com ele. Enfim, a Bíblia estabelece leis muito humanas, tá? E muito favoráveis, mesmo naqueles dias, acerca dos escravos, para que os senhores não pudessem abusar dos escravos. Inclusive prevendo a soltura deles na lei, tá bem? E essa ideia de 6 anos trabalhando e nos 7 anos saindo do forro, não é? Ou sendo livre no 7º ano, também novamente no livro de Levítico, capítulo 25 vai tratar sobre isso, a partir do versículo 35, que é aquilo que é chamado do ano do jubileu. 6 anos trabalhados, se no 7º ano, ok, a dívida não foi quitada, não importa.
7º ano tem que sair livre. Tá? Para que alguém não permanecesse eternamente como escravo. Ok? Então o Antigo Testamento regula dessa maneira. Nos tempos de Roma, irmãos, especialmente aquilo que nós chamamos de Império Romano, nós observamos ali uma grande quantidade de escravos no Império Romano, nas regiões conquistadas por Roma. Algumas estatísticas chegam a afirmar entre 50 a 60 milhões de escravos no Império Romano. Eram muitos escravos, e eles faziam parte da economia local do Império. Tá bem? Entretanto, ainda assim, os escravos do mundo greco-romano, também que gregos estavam envolvidos nisto, não era tão ligado à questão da raça ou da cor da pele. Pelo contrário, nós observamos mesmo no mundo greco-romano, no Império de Roma, vários escravos de pele branca, alguns eram professores, cozinheiros, serviam na casa de oficiais, e tinham várias profissões, inclusive em engenharia e coisas assim. Alguns escravos eram bem tratados, mas a despeito disso, o escravo ainda era escravo. Tá? E a escravidão permanecia errada, por mais que se tratasse bem um escravo. E é uma condição subhumana, é a objetificação da pessoa, é a coisificação do ser humano, tá? Em que se compra o escravo como uma propriedade, desprezando nele a imagem de Deus, a imago Dei. A despeito de todo o tratamento bom para com o escravo, a escravidão ainda era e é ruim e fruto da queda, tá bem? Mas é importante lembrar que escravidão durante esses tempos era menos drástico do que viria a ser tempos depois. Claro, sempre havia exceções, não é? Havia casos de espancamento, de abuso sexual para com os escravos, porém ainda assim a situação dos escravos no período greco-romano não era tão sofrida quanto o período dos escravos no próximo período, que é mais à frente conhecido como período da escravidão africana, não é? O comércio de escravos africanos. Aí sim, irmãos, milhões e milhões e milhões, praticamente de um continente inteiro, eram vendidos para países europeus, também para a América. E esse período de escravidão vai ganhar contornos de muita crueldade e muita insensibilidade, e vai estar basicamente relacionada à cor da pele, tá? E também ao transporte desses escravos através daquilo que se tornou conhecido como navios negreiros, em que escravos eram retirados de um determinado continente, geralmente era a África mesmo, e levado para outros países em navios sem nenhuma higiene, com várias doenças, e alguns não conseguiam chegar nem ao seu destino para serem escravizados em novo país. Eles, de fato, eles morriam no meio do caminho por várias doenças, lepra, tifoide, tuberculose e coisas assim. Era uma condição, de fato, subhumana, e é esse último período da escravidão que nós conhecemos, que geralmente hoje é retratado em filmes e coisas afins, tá bem? O apóstolo Paulo aqui, irmãos, não está a tratar deste último tipo de escravidão, ele está a tratar da escravidão no período do Império Romano, tá bem? É sobre este tipo de escravidão que trata Timóteo 6, versículo 1 e 2. Porém, ainda assim, mesmo Paulo tratando de um tipo diferente de escravidão, mas ainda assim Paulo entende que não é o plano original de Deus a escravidão. Ainda entende que a escravidão não é o ideal, é uma coisa má, certo? Embora o Novo Testamento, irmãos, não tenha como propósito militar politicamente em causas abolicionistas, o Novo Testamento não é um livro de política, tá bem? O Novo Testamento ele traz princípios que podem ser aplicados e usados, mas o propósito dele é de trazer salvação para o homem e conformá-lo à imagem de Deus, em santificação. O propósito dele não é trazer propostas políticas, causas abolicionistas. Esse não é o propósito da Bíblia, tá?
Mas ainda assim, embora este não seja o propósito da Bíblia, e nem o propósito de Paulo quando escreve isso, ainda assim, irmãos, nós observamos um eco de um clamor de libertação de escravos, mesmo na época de Paulo. Não é? Por exemplo, quando ele escreve em 1 Coríntios 7, 21, tratando daquelas pessoas que Deus chamou em sua própria condição, que assim devem servir a Deus, no versículo 21 ele diz: foste chamado sendo escravo, não te dê cuidado, ou seja, não se preocupe, como se um escravo crente fosse de menos valia para Deus, fosse de menos valor para Deus. Não te preocupes. E ele continua e diz: mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Então, a Bíblia, embora ela não seja um livro abolicionista, mas ela traz princípios que, inclusive, séculos mais tarde, estes textos da palavra de Deus seriam usados por grandes abolicionistas como William Wilberforce, John Newton, os irmãos Wesley e etc. Então, irmãos, além dessa relação de escravo-proprietário, nós observamos nesse texto aqui elementos importantes que vão além disso. E é a relação de trabalho e, e chefia. Tá bom? Trabalho e chefia. E esta relação importante acerca do trabalho na vida do cristão que está nesse texto que nós devemos aprender. Nós não temos escravos aqui hoje. Não é? Mas existe um princípio importante que deve ser usado aqui nesse texto que perpassa todas as gerações, com escravos ou sem escravos. E é o princípio do trabalho. Tá? E de como entender as diferenças sociais que havia na igreja de Éfeso, assim como nos nossos dias. Uma igreja não é formada por gente de todo grau de instrução igual ao outro. Tá? Nós temos diferentes, muitas vezes, escolaridades, históricos de vida, níveis de leitura e coisas assim. Então, a igreja ela é essa mistura mesmo. E também diferentes classes sociais. Tá? Como é que isto deve ser regulado pelas Escrituras? No caso específico aqui, do trabalho de um crente para com o seu patrão. Bem, nós devemos entender isso através da primeira instrução no versículo 1, que apresenta uma instrução de Paulo aos servos ou aos escravos da igreja de Éfeso em relação ao senhor deles, não é? Ao senhorio ali de escravos. Muito provavelmente essa era a situação da igreja de Éfeso, irmãos. Por isso que Paulo escreve aqui. E havia membros da igreja de Éfeso que eram escravos. Tá? Então, em primeiro lugar, nós observamos aí de que uma instrução sobre os senhores descrentes, os escravos deveriam perceber e praticar isso. Praticar o quê? Todos os servos que estão debaixo de jugo estimem os seus senhores por dignos de toda honra. Tá? Os escravos, membros da igreja de 1 Timóteo, né, da igreja de Éfeso, né, que Timóteo pastoreava, eles deveriam respeitar seus senhores. Isso é uma coisa muito importante aqui. Tá? Mas que tipo de senhores? Bom, meus irmãos, mais à frente a gente vai tratar sobre qual tipo de senhor esses escravos deveriam obedecer. Mas isso é importante deixar claro sobre a obrigatoriedade de todos os servos que estão debaixo de jugo. Isso não era exceção para alguns da igreja. Paulo diz, se você é um crente, você é um escravo, você deve obedecer. Não importa a razão. A não ser que seja o seu senhor que lhe mande fazer algo que contraria a palavra de Deus. Mas se não for isto, obedeça a ele, por mais que você não goste. Tá? Isso para todos. E ele usa a expressão aqui, é uma expressão repetida, né? Porque ele fala de escravos que estão debaixo de jugo. Ele repete a expressão. Tá? O jugo aqui, vocês lembram bem, é como se fosse aquela canga que geralmente os bois que vão trabalhar no campo têm, e um põe ao lado do outro, e com aquela canga em forma de dupla, ele vai trabalhar no campo, não é?
Ou seja, a canga deve estar proporcional entre um animal e entre outro, porque senão o serviço não vai sair bem feito, o animal vai ter problemas e coisas assim, tá? Isso é chamado de jugo desigual. Paulo vai usar essa expressão lá em 1 Coríntios, na verdade, 2 Coríntios, para poder tratar da relação do crente com o descrente, dizendo que não pode ter relação, porque isto é jugo desigual. Aqui ele vai usar essa ideia aqui de jugo, não para falar da desigualdade do jugo, porém para falar que os escravos ainda assim, mesmo pertencendo a Cristo, mesmo sendo crentes, ainda assim eles tinham um jugo sobre eles, que era o jugo da escravidão. Tá? Então diz que esses escravos que estão debaixo de jugo, eles deveriam estimar seus senhores. Deveriam estimar seus senhores por dignos de toda honra. A expressão para senhor aí, tá? É uma expressão déspotas, de onde veio a palavra déspota em português, que é uma palavra de conotação negativa, não é? Mas na Bíblia, o déspotas, o déspote, é a ideia de um soberano, ok? A ideia de soberano sem entrar no critério se ele é bom ou mau. A ideia é que este escravo aqui, ele tinha um soberano humano sobre ele, e ele deveria considerar como digno de toda a honra este soberano sobre ele, este senhor sobre ele, tá? Este senhor de escravos. Digno de toda a honra aqui, irmãos, é diferente do digno de da honra que deveria ser dada às viúvas, tá? No capítulo 5, tá bem? E também da honra, duplicada honra, aos presbíteros que presidem bem e que se afadigam na palavra, especialmente, tá bem? A honra aqui é respeito, tá? Honrar as viúvas que são desamparadas, claro, é cuidar financeiramente delas. Os presbíteros que presidem bem, e especialmente os que se afadigam na palavra de Deus, a ideia ali deles serem dignos de dupla honra, duplos honorários, é a ideia financeira também, a semelhança das viúvas, porque o contexto justifica isso, quando diz, como diz a Escritura, o trabalhador é digno do seu salário. Então, a ideia de honra ali é uma questão de suprimento e sustento financeiro do obreiro, porque o contexto justifica isso. Mas aqui, honra não está ligado à questão financeira. Aqui, honra está ligado a respeito, até porque quem deve prestar honra ao outro é o escravo ao seu senhor, não é? E como assim o escravo vai sustentar financeiramente o seu senhor? Isso não tem lógica. Então a honra aqui de fato é respeito. O contexto exige que não seja questão financeira, mas um respeito, tá? Além disso, os escravos deveriam trabalhar e servir bem, mesmo que o senhor deles fosse descrente, fosse um senhor de escravos descrente, tá? E o versículo diz que eles devem ser dignos de toda honra. Aí o versículo 2 diz, mas os que têm senhores crentes, tá? E a sua tradução tem o e aí, no versículo 2. E os que têm senhores crentes, mas a melhor tradução não é o e, é o mais, tá? Porque o versículo 2, a preposição e, ela apresenta mais descontinuidade do versículo a seguir com o versículo anterior. Então ele está descontinuando. Alguns dizem que é um contraste, mas a ideia é de que ele está descontinuando, avançando o assunto e explicando diferenças, tá? E quais seriam essas diferenças? A diferença é que o versículo 2 trata de senhores crentes e o versículo 1 está falando de senhores descrentes. O versículo 2, tratamento de escravos para com senhores, que são seus irmãos na fé. E no versículo 1, tratamento de escravos para com senhores que são ímpios, que são descrentes. Tá bem? Mesmo sendo descrentes, Paulo diz a estes escravos aqui no versículo 2, de que eles deveriam servir e trabalhar bem, né? Ele diz que deve ser digno de toda honra. E honrar aqui, e naquela época, não era só o escravo falar bem para o Senhor, honrá-lo oralmente,
falar coisas boas, elogiar, não é só isso. Ele cumprir com o seu trabalho. Tá? Isto era apresentar-se como digno de, como dando honra ao Senhor. Além disso, o propósito da exortação, irmãos, não é a dignidade do Senhor. Porque poderia passar pela mente do escravo o seguinte: olha, eu sou crente e o meu senhor é descrente. Eu não devo obedecer a um descrente, por mais que ele seja o meu senhor. Paulo corrige esse pensamento, que provavelmente estava se levantando na igreja de Éfeso, e ainda no versículo 1 diz que eles devem servir bem e trabalhar bem e respeitar e honrar seus senhores descrentes. Aí ele explica o propósito: para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. O propósito da exortação do versículo 1 não repousa sobre a dignidade do senhor de escravos, mas repousa sobre o nome de Deus, tá? E a doutrina crida por aquele escravo crente. Tá bem? Lembre que Deus foi que instituiu autoridades, tá? Por sua permissão, por sua boa mão. E se aquele escravo nasceu nesta condição, ou se ele chegou a esta condição por qualquer outro meio, ele deve dar bom testemunho, mesmo na sua posição de escravo. Tá? Para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. A ideia de blasfemados aí, como é que uma doutrina é blasfemada? Não é? A gente, às vezes, tem a ideia da palavra blasfemada ser usada apenas no sentido de falar mal contra Deus, uma coisa muito grosseira, não é? Mas blasfemado na Bíblia significa difamado, é um sinônimo para a expressão difamado. Alguém que vai difamar o nome de Deus e difamar, falar mal da doutrina do Senhor por causa do exemplo de escravos crentes que não obedecem a um Senhor descrente. Tá bem? Aí está. Escravos deveriam respeitar os seus senhores, eles deveriam respeitar os seus senhores ao trabalhar e servir bem aos seus senhores, e eles deveriam fazer isso visando o bom nome de Deus e a doutrina que eles afirmavam crer. O versículo 2 nos apresenta, irmãos, agora instrução sobre os senhores crentes. Nós já vimos como é que um escravo deveria agir para com o seu senhor que era descrente. Agora, e quando o senhor do escravo era crente? Porque na igreja primitiva havia exemplos de senhores que eram crentes e junto com seus escravos congregavam na mesma igreja. Paulo ele escreve uma carta a Filemon, tá? Porque o seu escravo fugiu. Não é? Isso é uma coisa muito importante, irmãos. E isso demonstra a complexidade que muitas vezes existe numa igreja local. Tá? Naquela época, escravos e senhores numa mesma igreja. E não fazia muito tempo na história da humanidade, era assim também. Tá certo? Então, dentro dessa situação, Paulo diz, se o escravo for crente e o patrão também for crente, tá? É uma outra situação aqui também, tá? Mais séria. Deixa eu só achar um texto aqui, irmãos, rapidamente. Ok. Ok. Então, Paulo, na epístola a Filemão, depois você pode ler toda essa epístola, é uma epístola curtinha, tá? Paulo, ele se identifica no versículo 1 de Filemão como prisioneiro no Senhor, tá? E quando ele escreve o amado Filemão, ele diz que é o cooperador, não é? Ele escreve para que ele possa encontrar com o seu Senhor, não é? Que é chamado de Onésimo, não é? É isso mesmo. E ele diz, todavia peço-te por amor, sendo eu tal como sou, o velho e também agora prisioneiro de Jesus Cristo, peço-te pelo meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Na verdade é o contrário, Onésimo era o escravo, Onésimo era o escravo e Filemão era o senhor. E ele realmente escreve para Filemão recomendando
que Onésimo, ao chegar, seja bem tratado e que se ele deve alguma coisa, algum prejuízo que ele causou a Filemon, Paulo diz, coloque na minha conta. Coloque na minha conta, porque eu vou suprir isto. Tá bem? E trate bem a Onésimo por amor de mim. Por amor de mim. Então, essa relação de escravo-senhor existia mesmo na igreja local do primeiro século. Tá? E sendo assim, quais são as instruções para os escravos na igreja de Éfeso se os senhores deles fossem crentes? Em primeiro lugar, vemos aí, irmãos, que os escravos crentes não deveriam agir com desprezo, talvez por excessiva intimidade e cordialidade, apenas porque o seu senhor é um crente. Isso é uma coisa muito importante. São coisas muito importantes, irmãos, porque muito provavelmente aqueles crentes da igreja de Éfeso, eles tinham a seguinte ideia: bom, esse meu senhor, ele é meu irmão em Cristo. E se ele é meu irmão em Cristo, nós somos próximos. Na igreja, nós tomamos ceia juntos. Havia a prática do ósculo santo no século I, um beijo no rosto. Na igreja, nós beijamos a face um do outro, cumprimentamos uns aos outros, chamamos de irmão até. Então, talvez por excessiva cordialidade e intimidade, proximidade, estes escravos crentes não queriam tratar com respeito o seu senhor. Tá bem? E Paulo diz: mas os que têm senhores crentes não os desprezem por serem irmãos. Então, se não é para desprezar porque é meu irmão em Cristo, Paulo, então o que é que deve fazer? Aí ele continua a dizer: antes o sirvam melhor. Então, a proximidade entre o escravo e o senhor, ambos que são crentes na igreja, não deveria ser justificativa para o escravo ser relaxado, preguiçoso, desrespeitoso no seu trabalho. Pelo contrário, deveria ser o fundamento para que eles servissem ainda melhor. Aí Paulo diz: sirvam melhor por causa disso. Porque eles participam do benefício, né, do trabalho de vocês, porque eles são crentes e amados. Tá? Então, o fundamento pelo qual os escravos crentes deveriam executar melhor sua função para com senhores crentes é exatamente porque os senhores crentes eram seus irmãos em Cristo. Tá? Irmãos, e nós temos aqui, irmãos, muitas aplicações para nós, tá? E enquanto eu fazia essa pregação, eu cheguei a 10 aplicações para a nossa vida hoje. Mas eu comecei a cortar as aplicações aqui e diminuir, tá bem? Porque é tanto ensinamento aqui para nós, irmãos, tá? Sobre como devemos aplicar esse texto aqui para a nossa vida, para a nossa igreja, que quanto mais a gente estuda, mais a gente vai vendo coisas ali que Deus está querendo dizer para nós, tá bem? E muito provavelmente, se eu for pregar esse texto novamente, no outro momento, no próximo ano, alguma coisa assim, novas aplicações vão aparecer, tá bom? Do mesmo texto, no mesmo significado. Mas antes de entrarmos nessa aplicação para as nossas vidas, meus irmãos e irmãs em Cristo, eu quero falar primeiramente a você, na minha primeira aplicação, que ainda não é um crente no Senhor Jesus. Você pode estar se perguntando nesse momento, o que é que esse texto tem a ver comigo? Que nem sou senhor de escravo e nem sou um escravo. O pastor falou durante muito tempo sobre escravo. Eu não sou escravo e nem tenho propriedade de escravos. O que esse texto tem a ver comigo? Esse texto tem tudo a ver com você. Pela seguinte razão, porque esse texto fala de uma relação correta entre senhores e servos, que era desprezado na época do Novo Testamento, tá bem? Mas que Jesus honrou muito bem. Jesus honrou muito bem. E quando nós observamos isso, irmãos, especialmente você que ainda não tomou uma decisão por Jesus, nós lemos em Filipenses 2 que Jesus
mesmo sendo Deus, não teve como usurpação o ser igual a Deus. Antes, tornando-se homem, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, de escravo, indo até a morte, e morte de cruz. Jesus é o único ser que, embora sendo Deus, não tomou para si essas prerrogativas como uma carta na manga para fazer o que quisesse. Embora fosse rei, ele não tomou para si essa prerrogativa, pelo contrário, é o único rei que quis se tornar escravo. Você conhece outro? Não existe. Agora, todo homem neste mundo sempre será um escravo. Ele, consciente disto ou não, sempre ele será um servo. Efésios capítulo 2 fala de que outrora andávamos segundo o príncipe da potestade do ar no espírito que agora opera nos filhos da desobediência, dentre os quais todos nós andávamos, fazendo a vontade da carne e das inclinações da carne. Então a Bíblia diz que nós tínhamos um príncipe sobre nós antes de chegarmos à fé em Cristo. E se você não é um crente, se você não teve seu coração transformado, você tem um príncipe sobre você. Mas a Bíblia chama esse príncipe de o príncipe deste mundo. Ele é um senhor de escravos. Ele é um cruel escravagista. E a Bíblia diz que aquela pessoa que ainda não está em Cristo faz a vontade do seu Senhor. Ele querendo ou não. Mas não somente este príncipe deste mundo, Satanás, que a Bíblia chama assim. Mas a Bíblia diz que homens sem Cristo, eles são escravos do pecado. São escravos dos seus desejos pecaminosos. Escravos das suas iniquidades, dos seus vícios, da sua obscenidade, do seu mundanismo, da sua idolatria, do seu próprio coração enganoso. O homem já nasce escravo. Se você é filho de Adão e tem a mesma natureza de Adão e não foi transformado por Jesus Cristo, você é um escravo do pecado e você precisa se desfazer desta escravidão. A pergunta é, como você vai se desfazer desse seu estado de escravidão? Você é um escravo voluntário. Mesmo sem ter consciência disso, você não é livre para parar de pecar, por exemplo. E o seu destino está estabelecido a não ser que você se arrependa dos seus pecados e torne-se verdadeiramente livre. E a Bíblia diz, você vai se tornar um servo de Jesus. Agora, um escravo de Jesus. Então a ideia aqui não é se você é escravo ou não. Sempre você vai ser escravo. A questão é você é escravo de quem? Você é servo de quem? Você é um servo do Senhor ou você é servo de outros senhores? O Senhor Deus te chama hoje, pela sua palavra, a que você reconheça a tua escravidão àquilo que é mal. Que você abandone o teu pecado e confesse a Cristo. Se arrependa do seu pecado. Abrace a fé e peça para Deus te livrar de ti mesmo. Te livrar do teu próprio coração enganoso e de uma eternidade sem Ele. Porque esse tipo de escravidão é uma escravidão que condena eternamente. E então, fazendo assim, você se tornará um servo do Senhor, que é um Senhor, o Senhor Deus, um Senhor amável. É um Senhor que é rei, mas que quis se tornar servo, assumir essa forma humana, como nós, para morrer no seu lugar. Todos os homens querem se tornar deuses neste mundo, mas ele é o único que, sendo Deus, quis ser homem por amor a você, e por piedade, e por misericórdia de você. Por isso, confesse a Jesus, creia em Jesus, porque Ele mesmo prometeu em João 8,32, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Minha segunda aplicação agora para os meus irmãos. Meus irmãos, o trabalho não é uma autorrealização, não é um meio para que você encontre o seu valor.
a sua razão de existir, o significado da sua vida. O trabalho não é isso. Não. O trabalho é o meio que Deus lhe deu para você glorificá-lo, mas para aí. O trabalho não é o fim. Você não se torna mais digno de existência e mais completo porque você tem um trabalho. Embora o trabalho seja importante. Um trabalho não te completa. Só Cristo pode completar um homem. Por isso, se a tua mente, o teu coração, as tuas afeições, os teus projetos e os teus planos estão muito bem fincados em você, a despeito de qualquer coisa, ter uma grande carreira profissional e com isso negligenciar a tua família, negligenciar a tua igreja, negligenciar os teus atos mais básicos como um cristão em nome do teu sucesso profissional, o teu trabalho se tornou o teu Deus, o teu ídolo. Aquele presente que Deus te concedeu se tornou a tua razão de existência. O teu meio de subsistência de vida se tornou o teu meio de subsistência de vida eterna. E a tua situação é muito ruim, meu irmão e minha irmã. Se o trabalho é a tua autorrealização, você precisa conhecer mais de Jesus. Você precisa conhecer mais de Jesus. Porque só quem realiza verdadeiramente o crente, quem completa o crente, é Deus. Lembra de Salmo 73, versículo 23, versículo 25. Quem mais tenho eu no céu além de ti? E na terra não há outros a que eu queira bem. Ninguém deve ser mais amado pelo um crente, no céu ou na terra, do que Deus. Ele deve preencher todas as lacunas, todos os espaços na vida. Mesmo quando está sem trabalho, Deus é que deve te preencher. Mesmo quando o trabalho não está bom, Deus é que deve te preencher. Não finque, não fixe, não estabeleça alicerces no sucesso profissional, numa boa carreira acadêmica, para um bom sucesso profissional também, no muito trabalho, desprezando os teus deveres espirituais e familiares mais básicos, como se isto fosse permanecer para sempre. 1 de Pedro, capítulo 1, trata crentes como peregrinos e estrangeiros. Você está de passagem nesse mundo. Não fixe o alicerce da tua eternidade em coisa passageira aqui. Tem que trabalhar duro? Tem. Mas e os outros aspectos da tua vida cristã? Como pai, como marido, como membro da igreja? Onde é que estão essas outras coisas? Samuel Rutherford, ele dizia: não construa seu ninho em nenhuma árvore aqui neste mundo, pois o Senhor da floresta condenou todas essas árvores à destruição no fogo. Tenha cuidado onde você constrói o ninho da sua árvore. Um dia o seu ninho vai ser soprado e não ficará raiz nem ramo. Eu também quero trazer uma aplicação, meus irmãos, afirmando que você deve trabalhar, mas que o seu trabalho não deve ser só para sustento pessoal, para sustento financeiro. Deve ser para isso, mas não é para isso somente. O trabalho, de acordo com a palavra de Deus, em especial Efésios capítulo 4, versículo 28, o trabalho também ele visa um outro propósito, além do sustento pessoal, que diz assim: aquele que furtava não furte, mas antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha com que ajudar o que tiver necessidade. A razão pela qual Deus te deu o teu trabalho não é só para sustentar o teu corpo físico. A razão pela qual Deus te deu o trabalho é para você ajudar outras pessoas também. E o ideal é que nós tenhamos, irmãos, se possível, mas o ideal é que, ao contribuirmos na casa de Deus, tirando logo de primeira os frutos do nosso trabalho, os dízimos e ofertas, e pagando depois as nossas contas, que nós também tenhamos algum valor em caixa para ajudar aquele que tem necessidade. Às vezes nós invertemos a prioridade. Pagamos todas as nossas contas assim que recebemos dinheiro, usamos o dinheiro do trabalho que Deus nos deu, com a saúde que Ele nos deu para trabalharmos, pagamos todas as contas, usamos
o que sobrou para diversão, entretenimento, para compras e outras diversões. E se sobrar, o que sobra um pouquinho é do Senhor. E nunca para ajudar o irmão por último. É para isso que Deus te levantou de manhã, abriu os teus 2 olhos, soprou ar nos teus pulmões e fez a tua circulação sanguínea funcionar normalmente, para que você possa tomar o teu pequeno almoço e trabalhar o dia inteiro. É assim que você responde ao presente de Deus, ao dom de Deus. O trabalho não deve ser só para o teu sustento pessoal. Quem trabalha só para sustento pessoal, só para o sustento do corpo, são os animais. Os animais, eles trabalham para que possam alimentar o seu corpo. Deus lhe deu razões muito mais dignas e muito mais excelsas e excelentes do que trabalhar para não morrer de fome. Você deve trabalhar entendendo que o seu trabalho também deve, não só para você, mas ajudar os outros também. Lutero dizia uma coisa interessante, ele dizia assim: o simples ordenhar de vacas também pode ser feito para a glória de Deus. As tarefas mais simples, quando feitas da forma correta, com o propósito correto e com o destino correto, isso glorifica a Deus, ainda que seja um simples ordenhar de vacas. Nós também observamos, irmãos, como aplicação deste texto, é que tudo quanto você fizer, inclusive no trabalho, Deus deve ser glorificado. Lembram de 1 Coríntios 10, 31? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E o tudo inclui o seu trabalho. Inclui o seu trabalho, irmãos. Por isso, ao procurar um emprego, procure um emprego visando a glória de Deus. Torne como critério, por exemplo, algumas coisas. O dia do Senhor. Como é que o dia do Senhor vai ser comprometido pelo meu trabalho? Tá? Eu vou precisar trabalhar no domingo, então eu vou atrás desse emprego mesmo. Outros critérios. Ok, vou folgar sempre no dia do Senhor, eu vou dedicar tempo ao Senhor, à sua casa, aos meus irmãos, o domingo inteiro. Mas durante a semana esse trabalho me leva a transgredir a lei de Deus em algum ponto. Cristo vai ser mais magnificado nessas atividades do meu emprego. São questões importantes para glorificar a Deus quando você escolher um emprego. Richard Baxter, ele falava essas mesmas coisas e outras além, com outras palavras. Ele dizia assim: escolha aquele emprego ou chamado, porque o trabalho é um chamado, é uma vocação também. Tá? Escolha aquele emprego ou chamado no qual você pode ser mais útil a Deus. Não escolha aquele no qual possa ser mais rico ou ilustre no mundo, mas aquele no qual possa fazer maior bem e melhor escapar de pecar. São critérios importantes para um crente escolher um emprego, escolher um trabalho. Tá? O quão útil a Deus você é nesse trabalho, nesse emprego. Como você ajuda as outras pessoas através do seu emprego a resolverem os problemas delas. Tá? Não deve ser critério para um crente, irmãos, critério determinante, o quanto ele vai ganhar quando ele se mudar de um emprego para o outro. Não deve ser. Outras questões devem ser consideradas. Quando ele conseguir um emprego em outro lugar, o elemento financeiro não deve ser o critério determinante. Deve ser, pelo menos, ter uma igreja bíblica saudável para eu congregar com a minha família ali. Esse outro emprego vai comprometer os meus atos devocionais diários e no dia do Senhor. Meu culto doméstico diário com a minha família. Essas coisas todas devem ser levadas em conta. E se a resposta for negativa, fique naquele emprego que você ganha menos e glorifica mais a Deus. E Deus vai suprir o resto. Ou vai mandar futuramente outro. Enquanto você ora com fé. Minha outra aplicação, meus irmãos, é para que você, meu irmão ou minha irmã, abandone, se essa é a sua situação, abandone a ociosidade, a preguiça.
Porque muitas vezes a preguiça não se evidencia só pela ausência do trabalho, a preguiça se evidencia no trabalho mal feito. E a ociosidade, irmãos, ela é essencialmente pecaminosa. Quando nós observamos na Bíblia a ociosidade, ela é sempre vista com maus olhos. Lembrem de Davi, rei de Israel, que deveria ter ido para a guerra, mas preferiu ficar em casa, ocioso, a passear ali no pátio, não é? Da sua casa, do seu palácio, até que viu Batseba a lavar-se. A cobiça entrou no seu coração e depois ele deitou-se com ela, cometeu adultério, depois precisou mentir, matar o marido da mulher, não é? E a criança gerada dessa tragédia familiar morreu. Mas tudo começou com a ociosidade. A ociosidade, ela é maligna. O não fazer nada é uma coisa que é um assinte, é um desprezo pelo tempo que Deus lhe deu para glorificá-lo. Se você soubesse que iria morrer na próxima hora, você não iria ficar sem fazer nada nos próximos minutos. A ociosidade despreza a nossa eternidade futura. A ociosidade é uma tentação ao diabo. Eu já falei isso para os irmãos. A ociosidade tenta o diabo a nos tentar. O diabo às vezes está bem quietinho, caladinho lá na dele, aí ele vê ocioso e você está tentando ele. Não é? Está tentando ele. Tá? Spurgeon dizia, algumas tentações sobrevêm aos trabalhadores. Realmente, algumas tentações sobrevêm àquelas pessoas que trabalham muito. Mas, de fato, todas elas atacam a todos os ociosos. Tá? As pessoas que ficam sem fazer nada. Meus irmãos, o trabalho é algo bom da criação original de Deus. O trabalho não é fruto não é maldição da queda de Adão, não. Deus criou o mundo com o trabalho no meio. Com o trabalho no meio. Quando nós observamos no texto de Gênesis, capítulo 2, irmãos, especialmente o versículo 15, Deus cria o homem, e o versículo 15 diz, e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. Adão tinha que cuidar do jardim, tinha que cultivar, tinha que proteger o jardim. Deus cria o homem, a primeira coisa que Deus faz é dar uma enxada na mão dele. Porque o trabalho é uma bênção de Deus. E quando houve a queda, não aconteceu a anulação da obrigatoriedade do trabalho. O que aconteceu foi a distorção pelo qual o trabalho, que era benéfico antes, agora deveria ser feito. Agora o trabalho que deveria ser feito antes continua a ser obrigatório, mas agora com cansaço. Do suor do teu rosto comerás o teu pão. A terra brotará cardos, abrolhos. Mas a tarefa do trabalho continua, embora agora seja árduo depois da queda. E se o trabalho, irmãos, a semelhança da ideia de governo, domínio, a semelhança do descanso em Deus. Tá? Se essas coisas foram criadas originalmente, antes da queda, elas permanecem depois da queda, como obrigatórias não só para os crentes, mas para toda a criatura de Deus. E no novo céus e nova terra, irmãos, quando nós teremos o pleno Shabat, o pleno descanso com o Senhor, quando nós ali desfrutarmos do seu governo, ele será rei sobre tudo e sobre todos, nós também desfrutaremos do outro elemento que foi criado originalmente, do trabalho. Então não pense que quando você ressuscitar, você vai ressuscitar para não fazer nada e ficar a eternidade toda pulando de nuvem em nuvem, não é? Sem fazer nada, com a alma desincorporada, não é isso não. Deus vai restaurar esse mundo, Romanos capítulo 8 diz, que a criação que agora existe, ela geme com dores de parto, esperando o dia da sua redenção. Então essa criação aqui, e não outro mundo, esse mundo, passará por um processo de restauração.
Tá? E o trabalho que foi criado originalmente continuará nesta criação. Não vai ter mais fadiga. Não vai ter mais dificuldades no trabalho. Não é? Cansaço, sofrimento no trabalho. Mas haverá trabalho. Por isso se prepare, meu irmão. Tá bem? Tá? Trabalho é uma bênção de Deus. É uma bênção de Deus. Minha outra aplicação, meus irmãos, considere que sua conversão em Cristo não elimina suas obrigações e responsabilidades na sociedade, na família e no trabalho. Você se converteu a Cristo, que maravilha, louvado seja Deus por isso. Mas considere que isso não vai eliminar, não vai anular suas obrigações onde você trabalha, as suas obrigações na sociedade, na sua família, onde quer que você vá como cidadão desse mundo. Você pertence a outro mundo, sim, mas você ainda está com os pés aqui. Tá? Então, o problema na igreja de Éfeso é que eles pensavam que porque creram em Cristo, agora eram crentes, eles não tinham que dar satisfação a nenhum patrão descrente. Tem gente que é assim hoje, irmãos. Eu sou crente, na hora do meu trabalho, eu estou aqui, deixa as coisas acontecer, eu coloco meu louvor, começo a adorar e pronto. Aí dá o horário do serviço. Nada disso, irmãos. Nada disso. Tá? Você tem obrigações no seu emprego, tá? E o fato de você ser crente não anula essas obrigações. Mesmo que o seu patrão seja descrente. Ele é a autoridade constituída por Deus, o seu patrão colocado por Deus sobre você, para que você possa trabalhar para ele. E isso é bom. Mesmo que o patrão seja descrente. Por quê? Porque se você não fizer isso, lembre do que Paulo disse aqui a Timóteo, né, nessa carta. Se você não fizer isso, tá, isso vai trazer más consequências. Então, as suas obrigações permanecem no trabalho, na família e na sociedade. Ah, mas a minha esposa não é crente, pastor. Mas você deve obrigações maritais para com ela. Ah, mas o meu marido não é crente, mas você deve obrigações maritais com ele. De ajuda no lar, relacionamento íntimo, apoio, sustento, mesmo que seja descrente. Sua obrigação, mesmo como crente, para com o descrente, permanece na família, quando um cônjuge é descrente. Ah, pastor, mas os meus pais não são crentes. Eu sou crente, mas meus pais não são crentes. Mas ele está mandando você pecar contra o Senhor? Não. Mas ele não... Então, pronto. Obedeça a eles. Mas o meu patrão não é crente, ele está mandando você mentir no trabalho? Não, pastor. Ok, então obedeça a ele. Não, mas eu não gosto que eu ganhe pouco. Obedeça. A Bíblia nos ordena a fazer isso, tá? E na sociedade, você tem deveres para com os magistrados, para com o governo, que Deus instituiu, para com as leis do país onde você está e que você pertence também. Por isso, trabalhe para isto também. Respeite, honre. Tá bem? É triste, às vezes, quando nós vemos, irmãos, pessoas que afirmam serem convertidas e às vezes elas vão dar um testemunho e ela dá um testemunho na igreja, alguém dá um microfone ali para a pessoa, ela começa a dar um testemunho de 20, 30, 40, 50 minutos. Eu estava no mundo, eu bebia cachaça, eu usava drogas, eu me prostituía, eu fazia todo tipo de coisa errada, eu matei, estuprei outro, e assassinei aquele, degolei aquele outro e roubei, fiz tudo. Mas Jesus veio e mudou a minha história. Aí todo mundo começa a aplaudir. Parece que quanto mais miserável, mais desgraçado, mais porca for a vida da pessoa, melhor o testemunho é. E Jesus é falado lá no finalzinho, ele ganha na prorrogação do segundo tempo lá no fim, quase que perde. Irmãos, primeiro, que o púlpito deve ser usado para pregar a palavra de Deus. Segundo, se a pessoa que testemunhou coisas tão horríveis assim realmente cometeu isso, ela não deveria estar dando testemunho na igreja, não. Ela devia estar presa. Não é? Ela tem que cumprir com o seu papel na sociedade. Tá? E se ela deve à lei, ela deve se entregar. Uma coisa interessante aqui dos avivamentos históricos, irmãos, tanto no primeiro quanto no segundo despertamento, na Europa, pessoas que eram visitadas pelo Senhor, o Espírito Santo
era derramado de forma poderosa, havia muitas conversões, crentes indiferentes eram restaurados, o vigor da sua fé e a igreja crescia com saúde, força e poder. Muitas vezes acontecia de pessoas que deviam a justiça, quando elas se convertiam no meio de uma pregação, no outro dia, a primeira coisa que ela fazia, alguns faziam no mesmo dia, elas iam correr para uma delegacia para se entregar e confessar seus crimes. Hoje é o contrário. A pessoa se converte, pega o microfone da igreja para contar o testemunho. Não é? Então ela se converteu, mas ela permanece, biblicamente, obrigada a cumprir com as suas obrigações no seu trabalho, na sua família e na sociedade. Mesmo que o governante seja descrente, mesmo que o cônjuge seja descrente, mesmo que o patrão seja descrente, você deve obedecer, porque Deus assim o instituiu. E se você não fizer a próxima aplicação? Meu irmão, minha irmã, esse texto também nos convoca nesta manhã do dia do Senhor, para que façamos um bom trabalho. Você seja, meu irmão, minha irmã, um bom funcionário no emprego onde você está. Porque assim, dessa maneira, sendo bom trabalhador, a Bíblia nos diz, o próprio Paulo nas epístolas pastorais, no capítulo 2 de Tito, versículo 9 e 10, dizendo: exorta os servos a que se sujeitem aos seus senhores e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo seja um ornamento da doutrina de Deus nosso Salvador. Quando você é um bom funcionário na empresa em que você trabalha, você está adornando, ornamentando, embelezando a doutrina do Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Você quer glorificar a Deus, meu irmão, minha irmã, no seu trabalho? Faça o seu trabalho como deve ser. Chegue na hora. Não meta atestado, baixa médica por qualquer motivo. Dê lucro para a sua empresa, para o seu patrão. Ele colocou lá para você dar lucro para ele. Tá? Seja um bom funcionário e assim você vai glorificar a Deus. Porque se isso não acontecer, o contrário também é verdadeiro. Se trabalhando corretamente você adorna, ornamenta, embeleza a doutrina do Senhor, se você trabalha mal, chega atrasado, qualquer coisa mete atestado, baixa médica, falta, não diz nada, enfim, faz o serviço devagar, mal feito, você está, em vez de adornar a doutrina do Senhor, você está emporcalhando a doutrina do Senhor. E você está dando razão para os homens blasfemarem do nome de Deus, como Paulo fala aqui, em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 1. Eles vão blasfemar do nome de Deus e da doutrina de Deus que você fala para eles pela boca, mas não vive quando está no trabalho. E além disso, irmãos, isto ainda se constitui na quebra do 8º mandamento, não furtarás, não roubarás. Às vezes a gente pensa que este mandamento fala apenas do roubo físico mesmo, de tomar algo de alguém, assalto, ou de furtar sem a pessoa ver. O 8º mandamento, irmãos, também fala dessas relações de trabalho do crente. Se ele foi contratado para trabalhar para uma empresa, ele sendo crente, ele vai ter a consciência de que o meu patrão ele está me pagar por hora, ou por dia, ou por diária para isto. Portanto, eu como crente e honesto diante de Deus, com a minha consciência, eu não posso fazer o serviço devagar para poder levar mais tempo. E assim, o horário de sair vir logo. Eu não posso trazer desperdício para o meu patrão, porque se eu fosse o dono da empresa, eu não gostaria que o empregado me causasse desperdício. Porque se estas coisas acontecem e essa pessoa ainda recebe no fim do mês pelo seu trabalho, ela está recebendo o que lhe é indevido. E ela está roubando do seu patrão. E ela está quebrando o 8º mandamento. É um roubador, um furtador. Não roubarás. Tá bem? E isso, meus irmãos, isso é algo que deve estar na nossa mente, porque isto é servir a Deus. Nós pensamos muitas vezes que a ideia de servir a Deus é sempre estar falando o nome Jesus onde quer que a gente vá. Então, em vez de trabalhar, está ali falando Jesus, está cantando hino, está entregando folheto, panfleto, lendo Bíblia, enquanto deveria estar trabalhando. Isso não glorifica a Deus. Pastor, não acredito que um pastor está dizendo negócio desse. Pois está. Sabe o que é que glorifica a Deus? É você trabalhar, fazer o seu serviço,
pode abrir Bíblia, pode falar essas coisas no seu horário do almoço, essas coisas. Antes do turno, depois do turno. Mas na hora do trabalho, é para trabalhar. E isto glorifica a Deus. Ele vai ver que você faz o seu serviço direito, diferente de outras pessoas que não fazem. E até de um crente que dá mau testemunho. Mas você deu um bom testemunho, porque você é um cristão. Isso é uma vocação. Deus lhe chamou para você fazer isso. Isso é uma vocação cristã. Às vezes a gente pensa que a vocação é só do pastor, né? O padre que tem a vocação. Não. Se você é um soldador numa empresa, esta é a sua vocação. Deus lhe chamou para ser soldador. Claro, muitas vezes uma vocação pode ser mudada por outra. As vocações, elas não são incondicionais. Mas se você trabalha numa profissão, Deus que lhe colocou ali, Deus lhe chamou para você executar aquela profissão, e esta é a sua vocação, e sirva a Ele nessa vocação, que é santa. E não precisa necessariamente ser uma coisa diretamente religiosa para isso. Embora também isso seja religioso, porque você vai estar glorificando a Deus. Mas a gente deve tirar de nós, irmãos, essa ideia de sagrado secular. Se você é um bom trabalhador, você glorifica a Deus no seu trabalho e Deus é glorificado por isso. E a sua religião pura e imaculada, ela é preservada. E o bom nome de Deus não é blasfemado, nem a doutrina de Deus é difamada. Na época da Reforma Protestante, existia muito essa diferença de sagrado e secular. Então parecia que era melhor, não é, para um cristão ele ter ofícios na Igreja Católica Romana do que trabalhar nas outras funções, que não era lá grande coisa. Mas isso aqui, trabalhar com igreja era. Muitos evangélicos têm essa visão hoje. Então os reformadores apresentaram de que todos nós somos um reino de sacerdotes. E onde nós vamos, nós representamos o reino de Deus. Tá bem? Reino de Deus. E alguém uma vez chegou para Lutero e perguntou o que deveria fazer para servir bem a Deus. Michael Horton, ele fala sobre isso no livro Cristão e a Cultura. E é interessante a história. Lutero, o que é que eu devo fazer para servir a Deus? Ele esperava uma resposta, abandone seu trabalho, tudo isso, e venha servir na igreja física aqui. Lutero disse assim: um sapateiro convertido perguntou a Lutero o que deveria fazer para servir bem a Deus. Ele talvez esperasse o conselho de fechar o seu negócio e tornar-se um pregador do evangelho. Lutero, entretanto, respondeu: você trabalha com o quê? Ele disse: sou sapateiro. Ele disse: pois faça um bom sapato, vendo por um preço justo. Ele serviria a Deus sendo um profissional competente e honesto. E isso glorifica a Deus, irmãos. Isso testemunha do bom nome de Deus. Isso embeleza a doutrina do Salvador. E aí, quando você for falar sobre Cristo para essa pessoa, ela vai lhe ouvir porque ela já viu a doutrina adornada no seu trabalho. Aí ela vai agora abrir os ouvidos para você. J. Packer dizia: a fé não é criada pelo raciocínio, mas também não é criada sem ele. Há mais coisas incluídas no testemunho do que lançar sobre a cabeça dos incrédulos um monte de textos bíblicos previamente combinados. Isso é a mais pura verdade. Por isso, meu irmão, minha irmã, glorifique a Deus no lugar onde Ele lhe colocou. E seja uma bênção lá. E saiba que lá você vai estar glorificando a Deus, servindo a Deus e servindo aos outros também. Vamos orar? Deus amado, obrigado pela Tua palavra, que nos orienta, Senhor, sobre como devemos viver neste mundo. Há tanto que aprender, Senhor. E já aprendendo estas coisas, nós te pedimos graça para praticá-las, ó Senhor. Porque nós somos pecadores e tropeçamos em muitas coisas entre aquelas que ouvimos nesta manhã. Mas te pedimos que Tu nos ajude, Senhor, a praticar isto que ouvimos. E que o Senhor nos perdoe os pecados, ó Senhor, que cometemos até aqui contra a Tua lei que ouvimos nesta manhã e o Evangelho pregado também, Senhor. Ó Deus, que o Senhor venha produzir em nós cada vez mais uma vontade de trabalhar pelo Senhor, onde quer que o Senhor tenha nos colocado para fazermos a nossa função. Ó Deus, e que isto possa ficar muito fixo em nossa mente, sabendo que não existe emprego, vocação nenhuma que é desprezível aos teus olhos, porque é aí onde o Senhor nos colocou para glorificarmos, exaltarmos e adornarmos a santa doutrina do Senhor. Por isso nos ajuda nisto, ó Deus amado. No nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Quero convidar